Boa tarde, quase boa noite já, Léo, Parrini. Prazer Boa estar aqui com noite. vocês, juntamente com a Mari, a RTV aqui da BASF na região. Bom, depois de um dia, ou melhor, de uma semana de muito trabalho, de muita conexão, de muita interação, ficamos sabendo da iniciativa de retomada da associação aqui dos produtores de Teixeira de Freitas, a APEMEX, Isso. e gostaríamos de saber um pouco mais de vocês sobre a região, quantos são os produtores que hoje compõem aqui a região de Teixeira, qual área plantada. Fala mais um pouco para a gente da região, Léo, depois Parrini, se quiser, por favor, acrescentar. Boa noite. Hoje eu queria também agradecer o evento que vocês nos proporcionaram, um evento de altíssimo nível. Aumentou a régua do evento, os nossos eventos que a gente tem tido aqui no sul da Bahia. E falando da Pemex, nós nos unimos. Hoje a Pemex, os produtores de melancia, em torno de. A gente está plantando em torno de 3 mil hectares de melancia no sul da Bahia, com de 40 a 50 produtores. E o que nós voltamos com a Pemex e estamos tentando fortalecer? Para a gente ter essa união, uma coisa que vocês estão nos ajudando é unir as duas pontas, o produtor com o comprador, com a ponta final, que é o mais difícil, é distante. A gente está aqui produzindo, preocupando apenas da porteira para dentro, e a gente, em alguns momentos, deixa escapar da porteira para fora. E aí, a gente estava conversando, né, Parrini? E é importante a gente começar a conhecer da porteira para fora. Da porteira para dentro, a gente tem a ajuda de vocês da BASF, tem a ajuda das empresas da Polo Agrícola, que está sempre dentro da fazenda com a gente. E aí a gente vê que quando da porteira para fora, a gente está Tá perdendo a mão. perdido. É, Tá perdido. Não é nem perdendo a mão. Tá perdido. Eu sinto que tá perdido. Porque a gente tenta fazer o máximo controle possível na roça, a melhor qualidade possível, através de um produto que vocês fazem, de uma variedade que vocês fabricam, que a gente consegue chegar a quase 100 toneladas por hectare. E chega da porteira para fora, qual é o controle que a gente tem? Qual é a segurança que a gente tem de conseguir fazer uma produção tão linda e chegar da porteira para fora, a gente jogar fora tudo que a gente colocou? Falando assim de melancia, a gente vê, né, Gomar, essa tendência de associação, de união de produtores muito no exterior, né? Eu acredito que seja o primeiro local aqui no Brasil que a gente consegue ver os produtores se unindo. Isso é muito importante para a cadeia. E Legal. Eu acho que essa iniciativa ela é fundamental. Nós da BASF Soluções para a Agricultura, a gente entende que o trabalho ele não pode se limitar à porteira para dentro. É um trabalho que tem que envolver toda a cadeia, porque de fato hoje o distribuidor de fruta ele joga um papel fundamental. Essa conexão da melancia com a cadeia de varejo. E nesse sentido, eu acredito muito que a união ela vai trazer a força para vocês. Eu queria entender de vocês o que vocês esperam hoje de uma empresa como a BASF para poder suportar nesse tipo de trabalho ou nesse tipo de ação que possa ajudar mais vocês aí nessa conexão cadeia. Como é que vocês enxergam o nosso trabalho nesse sentido? para resumir o que você está falando aí, hoje essa semana vocês fizeram isso. Nesse evento, vocês conseguiram trazer para a Trecheira de Freitas, vocês botaram o Brasil inteiro aqui dentro. Brasil inteiro em questão de plantio em cultivo de melancia e comercialização de melancia. A gente está vendo os 4 cantos do Brasil aqui. Então, isso é uma ajuda muito grande. O que a gente precisa é disso aí, de parceiros que não preocupem apenas em falar bem assim, eu tenho um híbrido bom aqui que produz bem. Eu tenho um produto, eu tenho um produto químico aqui que vai te ajudar. só Tá, isso, mas só isso não adianta. não A gente adianta. vê que não está adiantando. Então a gente juntou nós juntamos como produtores, montamos montamos não, voltamos com a associação, pretendemos deixar ela mais forte,
pra gente... amadurecer os pensamentos. Desculpa, né? Interromper, né? Pode seguir, Foi o pode início seguir. e foi um amadurecimento de pensamento, foi uma mudança. Teve migrações nessa época do início da primeira vez da associação para hoje. Então, formas de produção, formas de recebimento, são várias coisas que mudaram nessa época, não é isso? E agora que está iniciando, já está iniciando com um foco diferente, né? Com uma visão diferente e com uma visão entre produtores diferentes, que os produtores não são concorrentes. Uhum. Eles têm que se Perfeito. unir, são unidos. Perfeito. Eles têm que Não, se e, unir, foi- e, entendeu? e o que vocês estão fazendo também, que como a BASF, de conseguir, te- conseguir até fazer essa conexão com a comercialização, que para o produtor não é tão simples assim. A gente está acostumado a lidar dentro de casa. Uhum. Quando a gente passa para o mercado, a gente está falando com gente de São Paulo, do Rio, do Sul, então do Nordeste. Então isso para a gente é mais difícil. E essa conexão que vocês fizeram, porra, vai ajudar muito a gente. O que vocês estão fazendo aqui, espero que isso aí crie uma rede que possa cada vez mais aumentar. Hoje a gente já conheceu produtor do Goiás, do Tocantins, e isso pra gente é maravilhoso. O problema dele lá, quando você vai ver, é o nosso problema aqui. Exato. Só Exato. muda o endereço. Só muda a região. A Exato. troca de experiência é muito boa, né? Demais, demais. Aí chega, você fala, a gente vai falar de um híbrido da Braba. Aí ele chega e fala, Leonardo, o posicionamento da Braba lá em tal época, eu tenho é muito bom, ele me ajuda muito. A gente fala, olha, a Braba aqui pra gente é um híbrido que vai nos ajudar nessa época. Uhum. E assim como outros híbridos de vocês. Exato, exato. A gente acredita muito que a genética ela é importante, mas mais importante que a genética é a gente estar ao lado do produtor em todo o desafio que ele tem que ter ao longo da cadeia. Então, para isso é tão importante trazer muita gente para dentro do barco para realmente entender a realidade do produtor. Muitas vezes o comercializador também lá em São Paulo, ele não entende de fato a dificuldade que o produtor tem para poder produzir Sim. aquele alimento que é tão importante, né, para a mesa do consumidor. Ele não consegue mensurar a nossa dor aqui. Ele só imagina tá chegando o fruto aqui. Como tá chegando esse fruto? Ele só imagina. A partir do momento que vocês fizeram essa conexão, eles começam a entender também a nossa dor. Como é essa produção inteira, né? É, Porque a isso aí. fruta chega A pronta ca- para A ele. cadeia não é fácil. A cadeia não todo o processo que vocês têm de plantar, de conduzir a cultura até ela chegar a ser colhida, é interessante que toda a cadeia conheça, né? Exato, exato. E eu acho que nesse sentido a gente aprendeu muito com a Pingo Doce, porque a Pingo Doce ela era uma melancia que ninguém queria, né? Que ninguém achava que poderia ser vendável a nível de varejo do Brasil. E a gente precisou realmente entender da distribuição, né? De como é que ela atuava, de como é que é o ideal para ela, quais são os gargalos dela. Então, eu acho que para a gente conseguir criar algo que gere valor para eles, a gente tem que realmente buscar entender qual a realidade deles. E nada melhor que trazê-los para cá, né, para a realidade de vocês, para que a gente possa realmente criar essa conexão. Bom, eu daqui da minha parte, eu me coloco totalmente à disposição, eu como BASF da associação, porque eu acredito muito que quando o produtor quer se unir, as coisas começam a acontecer, né? E eu espero que o próximo passo de vocês seja uma organização de algo novo que talvez nunca aconteceu em nenhuma outra região do Brasil, que é, por exemplo, imagine só se todos os produtores da associação fossem produtores com uma rastreabilidade. Quão bom isso seria? A partir disso, poderíamos, inclusive, por exemplo, ter uma certificação de origem, como bem disse a Elisandra, né, e poder gerar valor para a cadeia de varejo, como, por exemplo, um selo de certificação de origem da região de Teixeira de Freitas. Eu acredito muito que o próximo passo é entender melhor a realidade de cada produtor. Uhum. Quem hoje em dia já tem uma certificação, ou melhor, uma rastreabilidade, quem não tem, o que a gente precisa fazer para que isso aconteça? E eu me coloco muito à disposição de vocês, porque a gente passou por esse processo. Inclusive o Jean Paulo da Paripasso está conosco há 7 anos essa jornada, e quando eu escutei falar que vocês estavam reativando a associação, eu já comecei a conversar com ele. Falou, Legal. olha, o pessoal está se organizando, e eu acho que o primeiro passo é a gente ter uma leitura de como está hoje a região produtora, em termos de tecnologia, que eu acho que está muito bem, rastreabilidade, e talvez ali entender se a gente consegue, inclusive, criar uma certificação de origem. Né? Que o que a certificação de origem ela entrega?
ela diz o quê? Poxa, a melancia daqui tem algo especial que só aqui tem. E eu acho que a gente consegue fazer isso. Com Não, certeza. isso é interessante, né, Parrinho? Porque você imagina só, o pioneirismo custa caro. Porque igual vocês estão aí com a Pingo Doce, vocês sabem muito mais o que vocês passam, mais do que a gente, o que vocês passaram para ela chegar nesse ponto que está aqui. E também para a gente, uma restabilidade. A gente pegar e você chegar no mercado, eu tenho uma filha que estuda em Vitória. Ela chegar lá, olhar uma melancia na prateleira do supermercado e falar assim: ah, Leonardo Costa Brito, fazenda tal. E aí lê o QR QR Code Code. e ela, né, Fernando? Ela sabe, não, essa muda foi produzida no viveiro de Fernando Parrini, em Teixeira de Freitas, plantado na fazenda tal, conduzido de tal forma, melancia braba, melancia 21. Você imagina só? Isso aí é maravilhoso. A Maravilhoso. garantia da qualidade para o produto para o consumidor final, né? A credibilidade também. Exatamente. E nós, como produtor, a gente tem momentos que é tão tranquilo isso aqui que a gente não dá muito valor. Mas o consumidor final, que ele chega lá e lê isso aqui, e dá uma confiança maior de Isso. consumir um produto. Olha, esse produto aqui vem de tal fazenda, um tal produtor que produziu assim, que produziu desse jeito, com funcionários registrados, respeitando as leis trabalhistas, respeitando o ser humano, respeitando a mulher, Respeitando a ambiente, a natureza. respeitando mais isso aí, que não deixa de ser menos ou mais importante, mas respeitando a natureza. Igual hoje, a gente precisa de água, os recursos hídricos. Então, a gente tem uma evolução muito grande pela frente. Que legal. Eu digo para vocês que aqui em Teixeira de Freitas a gente muito mais aprendeu do que a gente trouxe informação. Aqui foi uma base muito importante para nós podermos desenvolver trabalhos, inclusive em outros estados. E eu acho que essa identidade que a gente está falando é algo que a gente tem nós como ser humano desde nascença, né? Você sabe qual é o nome do seu pai, sabe a sua árvore genealógica, você sabe Seu de tipo que cidade você sanguíneo. veio, seu tipo sanguíneo. Ótimo. E é isso que o consumidor quer saber de uma fruta, né? Como ela foi produzida? Ela respeitou a natureza? Então, eu falo isso, inclusive, para dar ideia para outras empresas poderem suportar esse tipo de iniciativa que a gente muitas vezes quer fazer e faz, mas que eu vejo que muitas outras poderiam estar fazendo também, porque a gente está trabalhando em prol da melancia do Brasil. A gente não está trabalhando em prol do nosso híbrido, da nossa semente, porque cada vez mais que o mercado se desenvolva, cada vez mais a gente vai poder vender mais valor. Então, eu me coloco aqui inteira à disposição, não só como um negócio de sementes, mas como as soluções para a agricultura da BASF, que são sementes, são defensivos, são biológicos e são soluções digitais para poder suportar nessa grande iniciativa da Associação de Produtores de Teixeira de Freitas, que vocês tenham muito sucesso nessa jornada. Contem conosco da BASF no que for preciso, porque eu tenho certeza que essa região, que já é referência, vai criar uma identidade a nível Brasil. Meu muito obrigado para vocês, pelo evento, pela participação. Quero parabenizá-los pelo evento. Eu já tinha falado antes, e vocês não focaram o evento em vendas. Vocês focaram justamente em abraçar produtor, A preocupação com o produtor. Com o produtor. Isso foi o diferencial. Eu acho que uma igualdade nossa, uma conectividade que a gente tem, nós, BASF Soluções para a Agricultura, com a associação, é propósito. Nós temos o propósito de mudar a cadeia de melancia para uma cadeia melhor, mais do que uma empresa de semente, de hortaliças, mais uma empresa que trabalha com defensivos e todas as soluções que a gente tem. É o propósito, melhorar a cadeia e melhorar a vida de quem está nessa cadeia, né? E agora fica para os outros. A régua aumentou de nível, tá? Então a gente não vai, né, Fernando? É isso. Eu e Fernando, a gente vai em algumas palestras e quando a gente consegue uma pessoa boa para, informação é tão caro. Hoje nós tivemos palestrantes ali, gente. Como é que é o nome daquele senhor que... Aliomar, o Luiz Alvarez. Aliomar. Não, o Luiz Alvarez já é mais Já é mais de conhecido casa, nosso, Gente, aquele homem deu tanto... Eu nunca sabia que eu tinha errado tanto na minha vida, assim, ué. Eu falei, meu Deus do céu, eu errei demais. Que O legal. problema é muito bom, muito bom. Então, eu acho que essa conectividade que vocês trouxeram para nós aqui, vocês estão de parabéns. Muito A obrigado. primeira vez que nós conseguimos ter um evento dessa qualidade, desse nível. Sim. Então, a gente também agradece como a Pemex, como a Associação dos Produtores de Melancia de Teixeira de Freitas,
E agradecemos também como produtor Leonardo, e tenho certeza que o Parrini Com certeza. também pensa da mesma forma. A gente também agradece muito. E Fica como aqui pessoas, né? Vocês também. Isso aí, com certeza. Fora do crachá, vocês são, não é porque está na frente, mas Claro. são pessoas totalmente simples, abertas, palavras dinâmicas, palavras simples. Vocês conseguem chegar ao produtor, pode ser do top para o iniciante. E todo mundo consegue entender essa conectividade, a interatividade, a simplicidade de vocês. Parabéns. Muito obrigado. E eu acho que assim, esse nosso negócio, a relacionamento entre nós só está começando. Eu espero poder ajudar ainda muito mais, né? Não só vocês, mas como toda a região. E eu conto com vocês aí para nos ajudarem a poder trazer cada vez mais informação. Muito obrigado pela oportunidade, Obrigado. por nos receberem tão bem, e desejo sucesso à associação, que os objetivos que vocês almejarem, que vocês consigam alcançar. Muito obrigado. Muito Obrigado a obrigado. vocês. A gente está Obrigado a sempre vocês aqui também. para auxiliar vocês. Obrigada. Obrigado.